Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar nosso vídeo de revisão da disciplina de Gerenciamento e Vigilância em Saúde. Nós vamos tentar estabelecer um paralelo entre os assuntos da vigilância, a situação que a gente tem vivido com a pandemia do coronavírus e os assuntos de gerenciamento, tá? Mas para começar, a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre a vigilância em saúde. Quando eu uso o termo vigilância em saúde, eu estou trabalhando com um conceito ampliado que envolve 4 áreas temáticas, né? Quatro áreas de vigilância dentro do conceito de vigilância em saúde, que são essas daqui que eu vou mostrar para vocês. Olha, então, vigilância em saúde engloba a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a saúde do trabalhador, tá? Então, toda vez que eu estou falando com vocês sobre vigilância em saúde, estou trabalhando com essas 4 grandes áreas, tudo bem? Então, isso é muito importante, a gente não se esquecer. A gente vai falar sobre cada uma delas, mas a gente vai falar de uma maneira como elas se relacionam. Então, se a gente for pensar só olhando pela situação da pandemia do coronavírus, a gente já vai perceber que a gente está trabalhando com vigilância o tempo todo. E essa é uma grande questão que a gente tenta trabalhar dentro da área da saúde pública e dentro da área da saúde privada também. As vigilâncias, elas estão em todas as nossas ações e serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados. Por quê? Quando eu trabalho igual agora, na pandemia do coronavírus, quando eu redireciono o atendimento das pessoas lá na atenção básica na unidade de saúde, para atender sintomático respiratório, no hospital para receber os casos graves com desconforto respiratório, eu já estou fazendo uma ação de vigilância. Por quê? Eu estou me apropriando dos dados que eu tenho em relação a uma doença nova, a qual a população toda está suscetível. Eu estou avaliando a rede de serviços que eu tenho e estou organizando diante daquilo que eu estou prevendo que vai acontecer no meu território. Então, a gente está prevendo que vai acontecer tantos casos de coronavírus na nossa região, na nossa cidade. Então, a gente se organiza o fluxo de atendimento baseados nos dados e nas informações que eu tenho. Então, veja que eu já estou fazendo vigilância sem necessariamente nomear como vigilância. Então, quando eu pego essas 4 áreas de vigilância aqui que eu coloquei para vocês, dentro da vigilância em saúde, e começar pela vigilância epidemiológica, a vigilância epidemiológica nada mais é do que fazer uma análise do que acontece com a população e realizar ações de promoção, prevenção, educação em saúde, de acordo com os dados e as informações de saúde que eu tenho. Então, a vigilância epidemiológica não avalia só a doença, ela avalia tudo o que ocorre com a população, todos os eventos que ocorrem no processo de saúde e doença da população. Então, ela avalia desde dados de nascimento, que não envolvem necessariamente uma doença, até dados que envolvem de fato uma doença ou um agravo. Quantas pessoas estão sendo internadas por uma determinada causa? Quantas pessoas estão tendo coronavírus? Isso é o que a vigilância epidemiológica faz. Ela trabalha com um monitoramento, avaliação do que está acontecendo com a população. Então, em linhas gerais, é isso que a vigilância epidemiológica faz. E a vigilância sanitária? A vigilância sanitária cuida de bens de consumo e de serviços, tá? E desde a produção desses bens de consumo até os serviços prestados à população. Então, quando eu falo, por exemplo, de vigilância de portos e aeroportos, não vem os bens de consumo, sejam eles para consumo de alimentação ou para consumo de uso, eles não vêm, chegam nos portos e nos aeroportos, ficam armazenados lá até serem distribuídos. Essa vigilância quem faz é a vigilância sanitária. Uma fábrica que produz um bem de consumo, seja ele alimentício ou não, por exemplo, um cosmético. É a vigilância sanitária que faz a fiscalização. E serviços, como a vigilância sanitária fiscaliza? Olha, vou abrir um consultório de estética. É a vigilância sanitária que vai fazer a fiscalização
se esse local de atendimento, se esse serviço de saúde tem condições de atender a população, seja ela na área pública ou na privada. Não existe vigilância sanitária para a área privada, uma vigilância sanitária privada, não existe. O que existe é a vigilância sanitária pública, que faz fiscalização de bens e serviços públicos e privados, tá? Então, a vigilância sanitária faz tudo isso. Então, agora, nessa situação então de pandemia do coronavírus, a vigilância epidemiológica trabalha com os dados de quantos casos vêm ocorrendo e vem aumentando, quantos óbitos. A vigilância sanitária está atuando nesse sentido de acompanhar, olha, está sendo permitido aos serviços de alimentação só trabalhar na forma de delivery e de entrega na porta. Então, a vigilância sanitária cumpre o papel de fiscalizar esses serviços para ver as condições de higiene desses alimentos que estão sendo produzidos. Agora, nessa situação de coronavírus, se as pessoas estão utilizando equipamento de proteção individual para evitar a transmissão do coronavírus por gotículas e aerossóis, que é o que a gente tem observado que é a principal forma de transmissão por gotículas, mas alguns estudos falando também sobre aerossóis, então fica um pouco mais complexa essa questão de transmissão. Então, o uso de luva, máscara na produção de alimentos, né, principalmente esses que a gente comercializa, é muito importante. Aí a vigilância sanitária entra fazendo esse papel. Então, aí a gente já falou numa situação ampliada, por isso que a gente usa esse termo vigilância em saúde, duas áreas da vigilância, a epidemiológica e sanitária, atuando no mesmo processo, né? Então, essas duas que a gente já explicou. Aí a gente tem a vigilância ambiental. O que a vigilância ambiental faz? Ela avalia os riscos ao meio ambiente que impactam na saúde das pessoas, tá? É diferente do setor de meio ambiente, veja. O setor de meio ambiente tem uma atuação ampliada. A vigilância ambiental dentro da saúde faz um trabalho de fazer a vigilância de locais que possam oferecer riscos ao meio ambiente que, consequentemente, vão afetar a saúde da população. Então, por exemplo, se a gente pensar na tragédia de Brumadinho, né, que está mais recente, a de Mariana, a vigilância ambiental, ela faz o quê? Ela avalia o tanto que aqueles acidentes que ocorreram estão impactando a saúde da população. Então, ela trabalha também muito junto com a vigilância sanitária. Um serviço que eu acabei esquecendo de comentar que a vigilância sanitária faz é análise de água. Então, a vigilância sanitária colhe amostras de água de vários locais dentro de um território, de um município, e faz periodicamente análise dessa água para saber se o tratamento está adequado, se tem alguma substância circulando nessa água que não pode ser colocada para consumo, até mesmo para lavar alimentos. É claro que a gente recomenda que a água seja tratada, filtrada ou fervida para consumo, mas a gente usa a água que está circulando na rede para lavar os alimentos, para às vezes cozinhar algum alimento. Então, essa vigilância da água, vigilância sanitária que faz. Mas numa situação de um desastre, como foi essas que eu citei para vocês, a vigilância ambiental atua em conjunto com a sanitária. E aí elas vão avaliando situações que podem agredir o meio ambiente e ao mesmo tempo oferecer potencial risco à saúde da população. Então, às vezes eu tenho um lixão na cidade, é um risco ambiental e um risco à saúde. Às vezes eu tenho uma fábrica que está emitindo gases diretamente para o meio ambiente, vigilância ambiental e vigilância sanitária. Então, elas caminham muito juntas, tá? E a saúde do trabalhador, que o nome já diz, que é a vigilância que cuida da saúde do trabalhador, que também caminha muito junto com todas as outras. Então, avalia, por exemplo, grandes empresas, se o trabalhador está tendo condições de trabalho, se tem uma ambiência adequada, se tem o material necessário para a proteção desse trabalhador. Então, a saúde do trabalhador também é uma área da vigilância. E aí, assim, a gente fecha esse conceito ampliado de vigilância em saúde. E se a gente for pensar nesses exemplos que eu dei, a gente vai ver que as 4 áreas estão, as 4 vigilâncias estão caminhando juntas o tempo todo.
a cada uma vai fazendo uma parte, mas elas se integram. Por isso que existe esse conceito ampliado de vigilância em saúde. E tudo isso deve estar integrado com as nossas ações e serviços de saúde em todos os níveis, atenção básica, média, alta complexidade, urgência, emergência, dentro da rede de atenção em saúde. Tudo bem? Bom, aí seguindo, a gente também abordou dentro da nossa disciplina, para além da vigilância, a construção histórica da atenção básica e os desafios atuais. E aí aqui acho que vale a pena solicitar para vocês que vocês assistam às aulas que está com áudio, né? Tanto essa quanto a de gerenciamento e mediação de conflitos. Mas quais são os aspectos mais importantes que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? O histórico do SUS a gente já ouviu falar bastante, né? Mas eu gostaria de enfatizar algumas datas importantes para atenção básica, que é 2006, 2011, 2017 e agora 2019. 2006, além do Pacto pela Saúde, a gente teve a primeira portaria de Política Nacional de Atenção Básica, que foi a Portaria 648, que deu um enfoque principalmente para a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para a organização da atenção básica. Depois, a gente teve a Portaria 2488 de 2011, que veio definir um pouquinho melhor sobre as atribuições dos profissionais, sobre a organização da atenção básica dentro dos princípios e diretrizes do SUS e alguns princípios e diretrizes específicos para atenção básica. Aí, a Portaria 2436 de 2017, que é a mais atual, que atualizou a Política Nacional de Atenção Básica, e aí colocando algumas diferenças em composição de equipes, né? Deixando a equipe mínima de saúde da família como médico, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem e pelo menos um agente comunitário de saúde, né? Outra questão dessa portaria mais recente, de 2017, foi a questão de colocar aqueles atributos da atenção básica, que a gente conversou um pouquinho na aula e na nossa videoconferência, na nossa webconferência, que fala sobre atenção básica como primeiro contato, né? Fala também sobre a coordenação e ordenação do cuidado para a rede de atenção em saúde, fala dos princípios e diretrizes do SUS, né, que já falava mesmo, mas ela acaba colocando algumas questões um pouco mais enfatizadas, vamos dizer assim, né, que fala da questão de integralidade, que é muito importante, além do primeiro contato, como atributo essencial. A longitudinalidade, que a gente também já comentou bastante, mas é o acompanhamento da pessoa ao longo da vida dela, não importa em qual serviço de saúde ela está naquele momento, ou seja, não posso perder de vista a população adscrita do meu território. Estando ela internada, estando ela em acompanhamento no ambulatório de especialidades, estando ela na urgência e emergência, eu não posso perdê-la de vista, eu tenho que acompanhar ela ao longo da vida. E a coordenação do cuidado que eu já comentei com vocês. Então, atributos essenciais, 4. Acesso ao primeiro contato, atenção básica como coordenadora, né? A coordenação do cuidado dentro da rede, a integralidade e a longitudinalidade. Atributos essenciais. E como atributos derivados, coloca a orientação familiar, ou seja, eu envolvo a família no cuidado. A orientação comunitária, que envolve tanto o cuidado da comunidade, ou seja, conhecer o território para saber o que a comunidade precisa, quanto a participação popular, a participação social através dos conselhos municipais e conselhos locais de saúde, e a competência cultural, que influencia diretamente na saúde da população do meu território. Então, isso é muito importante, tá? Inclusive, puxando um gancho aqui nessa competência cultural, naquele curso que vocês fizeram do AvaSUS do coronavírus, um dos módulos fala exatamente sobre isso, sobre a questão da comunicação e como a situação cultural pode influenciar na
crença, na confiança, na mudança de hábito, para que as pessoas adotem hábitos de higiene adequadas para não se contaminar com o coronavírus, para que elas adotem hábitos de vida para que as exponham menos ao contato com o coronavírus. Então, a competência cultural passa por todo o processo de saúde e doença. E se eu não considerar isso, eu não vou conseguir oferecer um cuidado efetivo à população, certo? Então, isso eu gostaria de destacar que é bem importante. A outra questão é das redes, que é trabalhar com a atenção básica no centro dessa rede, como um grande potencial de resolutividade e de acompanhamento da população, e os outros pontos de atenção se relacionando com a atenção básica e se relacionando entre si, e não mais trabalhar com uma pirâmide, né? Atenção básica, média, alta complexidade. Acho que isso é a característica principal das redes de atenção em saúde, e também trabalhar com a logística, com a regulação dos casos para outros níveis de atenção, e aí já entrando um pouco na função do gerente, né, e na função de gestão na atenção básica. Se eu tenho uma população que é do meu território, no qual eu sou responsável, eu tenho que saber cada pessoa que está encaminhada para outro serviço da rede. Eu tenho que avaliar essa fila de espera periodicamente, porque as situações de saúde mudam. Então, às vezes eu tenho um paciente que eu encaminhei para um ambulatório de ortopedia, daqui 3 meses ele já não está mais com aquela queixa, ou então a situação dele se agravou, ele não está conseguindo nem levantar da cadeira. E aí eu preciso reavaliar e fazer gestão dessa fila para ir priorizando os casos que precisam mais, ou que precisam menos, ou que não precisam mais, e aí acompanhar. E isso passa justamente pela longitudinalidade do cuidado, que é um atributo essencial. Então, a gente tem que ter essa visão ampliada enquanto gerentes da atenção básica, tá? Outra coisa legal que fala nessa questão das redes, como elas foram organizadas, que a gente comentou também, é a questão da transição epidemiológica, ou seja, olha a vigilância integrada o tempo todo. A partir do momento que eu avalio historicamente e vejo que a população do meu país, do meu estado, da minha região, do meu município ou do meu território vem sofrendo uma transição ao longo dos anos, e eu tenho com mais frequência doenças crônicas, doenças infecciosas e parasitárias e as causas externas, acidentes e violências, que foi o que aconteceu no Brasil, que a gente chama de tripla carga de doenças, eu tenho que desenvolver ações de saúde voltada para essa realidade. E aí eu tenho toda a vigilância em saúde integrada para me mostrar esse diagnóstico, e aí eu conseguir transformar as ações de saúde dentro de cada território, tá? Então, acho que isso também é uma questão bastante importante para a gente comentar. E aí, eu acho que só para a gente comentar um pouquinho, né? Então, essa revisão da Política Nacional de Atenção Básica trouxe esses conceitos mais voltados para a rede, algumas mudanças na composição das equipes que se tornam um desafio, porque diante de um subfinanciamento que a gente tem, pode haver uma escolha de manter uma equipe bem mínima e aí não fazer um acompanhamento adequado do território. Se eu tenho só um agente comunitário, como que eu acompanho o território de uma forma efetiva, um território de 3.500 habitantes, e consigo saber qual é a realidade daquele território, de fato, né? Então, trouxe alguns desafios. Lembrando que a Política Nacional de Atenção Básica traz a atribuição de todos os profissionais, um pouquinho mais delimitada do que as anteriores também. E aí, só para citar, a Carteira de Serviços da Atenção Primária, que é do final de 2019, que teve um objetivo de descrever as ações que a atenção básica tem que fazer e opta por usar o termo atenção primária em saúde ao invés de atenção básica. Ela divide em 5 áreas: vigilância em saúde, atenção e cuidados centrados à saúde do adulto e do idoso, atenção e cuidados centrados na saúde da criança e do adolescente, procedimentos de atenção primária e atenção e cuidados relacionados à saúde bucal. O que para nós da área da saúde pública traz um pouquinho de estranhamento, porque definem caixinhas
o que a atenção primária tem que fazer, o que a atenção básica tem que fazer. E aí nos traz, se a gente olhar para os atributos da atenção primária, que está nessa última portaria de 2017 da Política Nacional de Atenção Básica, e pensar que a atenção básica tem que ser o primeiro contato, tem que ser integral, tem que ser longitudinal e tem que ser a coordenadora do cuidado, já esbarro na integralidade e na longitudinalidade. Porque se ela é integral, tem que ver o indivíduo como todo, eu não posso dividir ele em caixinhas. Olha, agora você está na atenção à saúde do adulto e do idoso. Olha, agora você está na atenção da saúde da criança e do adolescente. Agora você está no campo de procedimentos. Então, trouxe um pouquinho de estranhamento, né? Mas o que está proposto nessa carteira é informar melhor a população e os profissionais a respeito dos serviços que a atenção primária faz. Então, a intenção não parece ser essa que nos trouxe de estranhamento mesmo em relação ao que está proposto, mas o objetivo citado está outro, tá? Só para comentar. Bom, e o novo financiamento da atenção básica, que também é do final de 2019, começo agora de 2020, que fala, é o programa Previne Brasil, né? A portaria 2979 de 2019 e trabalha com 4 componentes: captação ponderada, que é cadastro de pessoas no território, pagamento por desempenho, avaliação de indicadores de saúde, a vigilância em saúde de novo sendo colocada dentro da atenção básica, incentivo a programas específicos e estratégicos e provimentos de profissionais. Vai passar um carro de som no fundo, vocês não reparem. Vamos esperar um pouquinho. Cidade pequena, gente, é isso. O pagamento por desempenho, então, avaliação de indicadores de saúde elencados pelo Ministério da Saúde e todos dentro do sistema de informação. Se não tiver essa informação correta no ESUS e no prontuário eletrônico, que é o PEC, esse município não vai ter o indicador atingido e não vai ter automaticamente o financiamento, o que também nos remete a um desafio da questão de acesso à internet, de um sistema muito bem solidificado, o que não é o caso, porque o ESUS e o PEC estão sendo atualizados muito frequentemente, então muitas informações não migram, não puxam, eu tenho que ficar informando que o paciente é hipertenso várias vezes para ele constar no indicador, por exemplo. Então traz alguns desafios também esse novo financiamento, um risco alto dos municípios perderem recurso, que já é pouco, né? Incentivo a programas específicos e estratégicos, programa de saúde na escola, alguns programas específicos, tirou o financiamento específico para a equipe de saúde da família, tirou o financiamento específico para o NASF, então também outro desafio,